E diversos setores da economia já registram prejuízos em função da greve dos caminhoneiros e, segundo economistas, os valores serão repassados ao consumidor. Vamos conferir na reportagem de Stephanie Romero. A paralisação dos caminhoneiros entrou nesta terça-feira no 9º dia. Enquanto eles estão parados nas estradas, produtos que seriam comercializados não chegam ao destino final. E se não tem venda, não tem giro econômico, o que significa prejuízo para importantes segmentos. Em todo o Brasil, o montante do rombo já é calculado em 10 bilhões de reais. Segundo a Confederação da Agropecuária no Brasil, as cadeias produtivas de carne de bovinos, aves e suínos já amargam prejuízo estimado em mais de 2 bilhões. No estado, essa soma chega a 430 milhões. O diretor executivo da Acrimate afirma que o abate dos bovinos está suspenso em 27 frigoríficos de Mato Grosso. Mato Grosso é o maior estado exportador de carne do Brasil. E o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, e os compradores não entendem o que está acontecendo aqui. Existem contratos que precisam ser cumpridos, navios que precisam deixar os portos, a carne que precisa chegar na prateleira do supermercado para atender o consumidor. A gente vê com muita apreensão tudo isso, porque o modelo produtivo e o produtor não podem ser mais prejudicados do que nós já fomos prejudicados. No país, a indústria farmacêutica registrou prejuízo em cerca de 1 bilhão de reais. Célio Fernandes, que é proprietário de uma farmácia de manipulação na capital, afirma que sentiu a redução nas vendas. Ela começou no início das manifestações e foi se agravando ao ponto de chegar na segunda-feira com uma redução de 60% no volume de vendas. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção registrou no país um prejuízo no setor estimado em 2 bilhões e 400 milhões de reais. No segmento automotivo e têxtil, mais de 1 bilhão. No comércio eletrônico, 280 milhões deixaram de ser faturados. Nas empresas aéreas, 50 milhões. Somente em Mato Grosso, segundo a Secretaria de Fazenda, o estado deixou de arrecadar 7 milhões de reais por dia. Ou seja, 63 milhões de reais em tributos não chegaram aos cofres públicos nos últimos dias. Consequentemente, se você não consegue sair a sua produção, você não consegue entregar os produtos produzidos, significa que o Estado não consegue arrecadar. E aí a gente entra numa bola de neve, porque você tem que gastar e você não consegue arrecadar. Então isso os estados brasileiros já estão sentindo queda na arrecadação. Vacari anuncia que esse prejuízo será repassado em um possível aumento no preço da carne bovina. Nós não temos a menor dúvida disso. Alguém tem que pagar a conta. E infelizmente essa é uma conta muito grande que a grande parte dela vai ser distribuída entre o produtor, que já teve o seu prejuízo, e o consumidor, que apesar de, além da falta do produto, de não conseguir comprar o produto, ainda vai ter que pagar por todo esse prejuízo gerado por mais de uma semana de paralisação. Célio Fernandes, que faz parte da diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Estado, afirma que a entidade solicitou aos comerciantes que tenham bom senso para não cometerem preços abusivos nos produtos. O bom senso de quem vende, porque o consumidor ele não vai fazer a compra somente naquele momento, né? Então, os comerciantes que tiverem uma boa prática neste momento de crise certamente serão reconhecidos após passar a mesma. A economista alerta que essa paralisação, caso se estenda, pode causar aumento na inflação devido à escassez nos produtos e uma alta procura. Por enquanto, o foco está muito no abastecimento dos postos de combustíveis, né? Mas a gente tem um outro fator que daqui a pouco, se a gente não consegue restabelecer a normalidade, nós vamos começar a perceber desabastecimentos sérios em todos os supermercados, não só no interior, nas capitais também. E isso é muito grave, porque a população, a hora que ela perceber que está desabastecendo, ela vai correr às compras. E isto pode desencadear um processo inflacionário e a consequência disso é a perda do poder aquisitivo. Todo mundo vai ficar mais pobre. E o que acontece numa situação dessa? Se dura por muito tempo, perde-se a credibilidade da moeda. Então, tem que se tomar alguma atitude para que este restabelecimento de produtos essenciais, como, por exemplo, o hortifruti e os produtos da cesta básica, não suma dos supermercados, porque isso é mais grave ainda. E, no fim das contas, vai sobrar tudo para o consumidor, porque quem fabrica,
quem produz e quem comercializa repassa os custos exatamente para o consumidor, que é o último elo da corrente. É o mais afetado, né, Lúcio?